Semana que vem aqui no Rio vai ser realizada uma série de debates sobre ciência e tecnologia ligadas à questão da República. É um processo de debates vinculado à questão do centenário da República, às comemorações desse centenário. E nós vamos aproveitar a dica desse encontro para tentar reproduzir aqui um pouco do que foi a ciência no início da República, o que é a ciência hoje. E para fazer esse tipo de discussão sobre ciência e tecnologia do período do centenário da proclamação da República, trouxemos aqui como convidados, primeiro vou apresentar para vocês o Jaime Benchimol, que é historiador da Casa de Oswaldo Cruz, lá da Fiocruz, e tem muito a falar sobre essa questão do início do século, especialmente. Temos também aqui ao lado dele a Samira Crespo, que é pesquisadora do MAST na parte de História da Ciência, e vai poder também nos dar um bom quadro do assunto que estamos nos referindo. Temos também o Geraldo Bocler de Oliveira, que é professor de pós-graduação da UF, né, da Fluminense, na área de História. E, ao lado dele, o nosso Henrique Lins Barros. Eu disse nosso porque ele é consultor do nosso programa, do Tome Ciência, e vice-diretor do MAST. Eu pediria, Henrique, você, para começar, situasse por que dessa programação no MAST. Por que o MAST está promovendo esse debate na semana que vem? Talvez fosse interessante lembrar que o MAST é um museu de astronomia, né? Mas o nome correto seria Museu de Astronomia e Ciências Afins, é esse o nome do Instituto. E é um instituto do CNPq voltado ao desenvolvimento de pesquisas na área de História da Ciência e Tecnologia, e que tem também como vertente a divulgação da ciência para nível de grande público. Então, nesse sentido, o módulo de República, Ciência e Tecnologia se enquadra perfeitamente dentro das atividades do Museu de Astronomia. E vale lembrar também que a bandeira do Brasil tem o céu, né? O céu brasileiro no momento da proclamação. E é uma questão que está sendo agora estudada de como alterar a bandeira para incluir as estrelas correspondentes aos novos estados. Quer dizer, nesse sentido também a astronomia tem tudo a ver com a República, tá? Então, esses debates serão abertos ao público? Esses debates serão abertos ao público, né? E sempre em que horário? Para o pessoal aqui do Rio, pelo menos, ter possibilidade de chegar lá. O horário propriamente, eu preferi que a Samira depois coloca. A Samira depois coloca, que ela está mais a par disso. Dos horários, tá bom. Para a gente entrar no tema propriamente dito, eu pediria aí o Bocler que nos desse um quadro sucinto, afinal de contas, o que era a ciência e tecnologia nesse país quando da virada para a República. A imagem que se tem é que o nosso imperador era um cidadão muito interessado com os avanços tecnológicos, esteve naquela feira muito impressionado com o telefone, etc. Quer dizer, era verdade? Quer dizer, havia já um avanço científico, um certo estágio de desenvolvimento nessa época? Havia um estágio de desenvolvimento científico. Sobre isso eu gostaria de falar depois. Havia. E eu acharia interessante, então, até como proposta de uma discussão inicial, tentar-se fazer uma diferença qualitativa entre a cultura com a proclamação e após a proclamação e a cultura brasileira, a cultura científica e filosófica antes desse evento. Me parece que a observação das bases da produção poderia servir como esse início de discussão. Eu entendo particularmente que o Brasil, ao longo de todo o século XIX, é um país rural e que essa economia rural efetivamente condiciona um tipo de cultura. E mesmo que houvesse uma certa existência, por exemplo, de uma indústria, não há um processo de industrialização. Existe uma indústria, mas existe uma indústria escravista. Existe uma indústria localizada, inclusive, em fazendas. Existe uma indústria que possui senzalas
o que seria até uma grande contradição. Muito bem. Essa modificação da base da produção, ela se dá exatamente com a abolição, que, quer se queira, quer não, realmente tem uma importância fundamental no processo de trabalho. Não é? Outro fator ponderável é a massa da imigração, principalmente da imigração europeia, e um fator que eu creio não tem sido suficientemente associado, viu, a todas essas modificações, que é um surgimento de um processo industrial na década de 80. Porque essa indústria que nós temos, ela seria melhor qualificada como uma pré-indústria. Quer dizer, uma indústria no século XIX imersa no meio rural. A partir da década de 80, a partir de 1880, essa indústria ela se torna como que uma verdadeira indústria. Inclusive já com dispondo de um certo operariado, dispondo os seus empreendedores de uma certa racionalidade. Nesse aspecto, por exemplo, no Império era comum transplante até de residências inteiras vindas da Europa. Nós temos casos típicos no Brasil. Isso se representava também relativamente às formações industriais e à tecnologia, ou seja, a gente pegava lá do exterior, trazia tudo e botava aqui, era essa ciência e tecnologia que nós tínhamos, ou já havia um esforço nacional? Não, não exatamente, justamente. Havia um esforço nacional. O curioso é o seguinte, é muito difícil nós traçarmos marcos em história, mas, na realidade, digamos, em 1808, né, com a vinda da família real até por volta de 1860, portanto, antes do processo de internacionalização, ele se dá por volta de 1860 até, digamos assim, pela aceleração do desenvolvimento industrial europeu. Então, antes, porque as pressões externas eram mais sutis, eram mais suaves, houve até uma possibilidade de um desenvolvimento tecnológico autônomo. Desenvolvimento esse, inclusive, provocado pelo imigrante português, pelo imigrante alemão, inglês, etc., que vinha de seu país e trazia a sua tecnologia, trazia os seus cabedais, os seus capitais, e se instalava principalmente na antiga província do Rio de Janeiro e na corte. Isso tem uma importância fundamental e é um fato, de certo modo, um pouco relegado pela historiografia brasileira. Mas, muito bem, então, o que havia era um verdadeiro cruzamento, porque haviam indústrias que importavam todo o seu maquinário e havia indústrias que tentavam copiar esse maquinário e adaptá-los às nossas já havia uma condições. Perspectiva de se fazer uma coisa brasileira. Uma coisa brasileira. Vem cá, a Samira tinha pedido aí para falar também sobre isso. Vamos dar um pouquinho de chance aqui, então, agora para a Samira tocar no assunto. É um pouco sobre a questão do imperador, que você tocou, a figura do Dom Pedro II, que é recuperado pela historiografia e é tão comum a gente ver nos manuais didáticos. Ele é tratado como um mecenas, né? Como um amante das artes, patrono da cultura. E quando a gente vai recuperar a documentação do século XIX, a gente vê que, na verdade, há uma controvérsia. Há uma certa parte da elite, não é, que recupera realmente Dom Pedro como um grande filantropo, como um grande patrono. Mas, porém, a gente vê que o tratamento, digamos assim, dos periódicos, dos jornais, dos pasquins, era muito mais irreverente. Então, o que a gente vê, na verdade, é que há uma controvérsia entre a figura, entre aspas, de um Pedro Banana, como ele muitas vezes era chamado, e um Pedro sábio, uma pessoa ilustrada, né? Eu acho que a nós, historiadores, não cabe muito fazer o julgamento disso. Quer dizer, se ele era uma coisa ou outra, mas muito, justamente, recuperar a controvérsia e ver os interesses que respaldam tanto uma opinião como outra. Mas o fato concreto é de que a maioria das instituições culturais, as instituições que catalisam a vida cultural científica do país, foram criadas antes de 1860. Portanto, antes digamos, do apogeu e do impulso vital que realmente o Segundo Reinado deu.
E as mais importantes reformas, digamos assim, todo um adornamento cultural, uma sintonia com a Europa, se deu realmente na década de 70 e 80. Portanto, eu diria que plasmou o contexto cultural científico da proclamação. E a gente, olhando os jornais de época principalmente e as memórias, então há uma rica descrição daquelas palestras, exposições no Museu Histórico, no Museu Nacional, e as atividades do Imperial Observatório Astronômico, que depois, com a proclamação, passou a ser Observatório Nacional, o nome que tem até hoje, e sempre a presença de Dom Pedro nisso. E o fato concreto é de que ele realmente tinha um conhecimento científico comprovado, dominava várias línguas. Por exemplo, o resultado de pesquisas realizadas aqui no Brasil, muitas vezes eram informadas nas academias de ciências na Europa pelo próprio Dom Pedro II. Agora, eu diria, só para terminar, de que ele não era nem um sábio, nem um Pedro Banana. Ele era um filho legítimo de uma cultura ilustrada, né, informada pelo reformismo ilustrado aqui no Brasil, teve preceptores europeus e, portanto, ele desempenhava um papel compatível com a formação que lhe foi dada. Bem, a gente já teve aqui uma pequena amostra que a coisa, né, lá durante o processo da semana que vem vai ser uma boa discussão, uma boa informação. Antes da gente continuar, eu peço aqui um intervalo para os comerciais específicos. Diz aí pra gente, mais ou menos em termos de horário, como é que o público do Rio pode proceder em relação a isso? Pois é, o congresso vai acontecer do dia 25 a 29 de setembro, né, portanto começa na segunda-feira, lá no Centro Empresarial Cândido Mendes, e vai ser, as atividades vão acontecer... Praça 15. Isso, na Praça, lá na Rua da Assembleia 10, né, um lugar bastante conhecido. E as atividades vão ter lugar de 9h30 da manhã, todos os dias, até às 18 horas, com as atividades acadêmicas, vídeos, mesas redondas, sessões de comunicação, quer dizer, uma coisa bem ampla, bem dinâmica. Tá. Voltando à questão, eu pediria ao Benchimol que nos desse um pouco da versão dele, até a partir de uma colocação do professor Beauclerk. Falava, bem, há uma entrada de imigrantes, etc. Há um processo também de crescimento populacional nas grandes cidades, que vai originar, principalmente na virada do século, um acúmulo de doenças e problemas que vai dar origem ao trabalho de Oswaldo Cruz, a toda uma pesquisa na área de saúde, né, vacinas, etc. Coloca um pouquinho disso, pessoal. Bom, ocorre o seguinte, quer dizer, na verdade o desenvolvimento urbano do brasileiro nesse período, ele está concentrado assim, em algumas poucas cidades, né, e concentrado particularmente na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, na virada do século, o Rio de Janeiro é a única cidade que tem mais de 500 mil habitantes, né? Muito abaixo ficavam São Paulo e Salvador com 200 mil habitantes. Quer dizer, relativamente São Paulo vinha crescendo talvez mais rápido, né? E vai sobrepujar o Rio mais tarde. Mas nesse momento, quer dizer, o desenvolvimento urbano está muito concentrado no Rio. E o Rio, quer dizer, além de ser a capital, quer dizer, a grande cabeça urbana do país, né? Quer dizer, é também a porta de entrada desse grande movimento imigratório, né? Quer dizer, uma parte dele se dirige para Santos, o Porto de Santos, que inclusive supera o Porto do Rio de Janeiro como exportador de café na década de 90, mas o grande fluxo imigratório vem para o Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, ela sofre uma metamorfose muito intensa a partir de meados da década passada. Quer dizer, como a Samira falou, quer dizer, a partir da década de 50, de 1850, começa a se dar gradativamente, quer dizer, o processo de substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre, né? E a partir da década de 70, 80 é um momento em que começam a se, digamos assim, a cidade começa a se modernizar, entre aspas, né? Quer dizer, as linhas de bondes, os serviços, os primeiros serviços públicos, né? Que vão, inclusive, substituir, né, o papel que o escravo desempenhava na cidade, quer dizer, em vez de transportar água do chafariz até as casas, agora tem uma companhia que leva a água, entendeu, através de canos, né, instalados nos prédios e tal. E há um processo de condensação imenso da população numa área determinada da cidade, que é a área central dela. Quer dizer, as elites, digamos assim, né, elas progressivamente abandonam o que seria um centro histórico do Rio, a cidade velha e a cidade nova, né, mais ou menos entre a Praça 15 e o Campo de Santana, e vão para a periferia. E grande parte, quer dizer, quase a totalidade da massa proletária, né, que se concentra na cidade, quer dizer, da população. E tem que ver também que a população inclui essa população flutuante, que é difícil de você aferir nos censos, né? Essa imigrante que entra, sai, passa, ela se concentra na área central. E o Rio de Janeiro, a partir de 1850, quer dizer, vai ser palco de epidemias violentíssimas, quer dizer,
1850 é uma data marcante porque assinala a primeira grande epidemia de febre amarela, né, que causou mais de 4.000 mortos e atingiu quase 90 mil pessoas. Quer dizer, foi uma loucura. O processo de decisão relativo ao trabalho de Oswaldo Cruz, quer dizer, que é um processo do exercício, digamos, pelos nacionais da ciência, né, até com a perspectiva da vacina nacional já naquele período. Foi motivado pelo quê? Quer dizer, o que deu origem a isso? Por que não importar tudo do exterior, então? Pois é, o primeiro papel dele, né, quer dizer, foi exatamente chefiar uma instituição que foi criada com a finalidade de produzir um soro, que era o soro e a vacina contra a peste bubônica, que é uma das doenças pestilenciais que aparece em Santos em 1899. E em São Paulo, né, quer dizer, se cria imediatamente o Instituto Butantan. A existência desse soro era recente, né, quer dizer, tinha 5 ou 6 anos, quer dizer, era muito difícil importar, né, na escala necessária para você debelar a doença, né? Então, se começa a fabricar em São Paulo, no Instituto Butantan, e simultaneamente no Rio de Janeiro, no Instituto Soroterápico, que vai dar origem ao Instituto Oswaldo Cruz. E em seguida, quer dizer, pouco tempo depois, quer dizer, em 1903, quando o Rodrigues Alves assume a presidência, ele assume com um projeto de saneamento da cidade. E esse projeto, quer dizer, quem vai dirigir e executar esse projeto é Oswaldo Cruz. Quer dizer, aí que deu a grande confusão, que era a tentativa de uma visão integrada de saúde, né? Quer dizer, mexer na cidade. Daí a guerra contra Oswaldo Cruz no mosquito, né? Tinham que se derrubar determinadas casas. Não tinham que necessariamente que se derrubar. Isso aqui é uma coisa curiosa, quer dizer, porque são duas coisas que se entrelaçam e coincidem nesse período. Quer dizer, uma questão é a questão da reforma urbana, que é uma coisa que é objeto de discussão, de projetos desde o último século passado. Todos os pontos que vão compor essa reforma urbana, feita pelo Pereira Passos, na época do presidente Rodrigues Alves, quer dizer, já estavam mais ou menos colocados na mesa já há algumas décadas. Né? A reforma do porto, abertura de avenidas, alargamento de ruas, demolição de cortiços, etc. Até então, quer dizer, a questão do saneamento, que é o que vem justificando a necessidade dessa reforma, ela estava associada, digamos, a um paradigma médico, né, que atribuía as origens dessas doenças às condições ambientais, na medida que se desconhecia a existência do micróbio como causador de doença. Quer dizer, o que causariam essas doenças eram os miasmas. Era uma coisa muito impalpável, indefinida, uma coisa que os pântanos exalavam, era uma coisa que as sujeiras exalavam, que os cemitérios exalavam. Então, quer dizer, isso tudo justificava a necessidade de você intervir na cidade e remanejar, entendeu, a estrutura urbana dela. O Oswaldo Cruz, quando intervém, ele intervém segundo uma estratégia, entendeu, e baseado, quer dizer, numa concepção a respeito dessas doenças infecciosas diferentes, que é que se origina, digamos assim, da revolução, né, trazida para a medicina pelo Pasteur, pelo Koch, que você identifica o micróbio como causador dessa doença. No caso específico da febre amarela, quer dizer, ele vai atacar 3 doenças, principalmente, que eram as doenças pestilenciais mais importantes do Rio, que era a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. No caso da febre amarela, quer dizer, não se conhecia qual era o micróbio causador dela, mas se conhecia, quer dizer, se descobriu a partir de 1899, né, foram os americanos em Cuba que, digamos assim, confirmaram essa hipótese, né, de que ela era transmitida pelo mosquito. Então, quer dizer, a estratégia, né, de campanha, que é uma estratégia militar, quer dizer, ela objetiva a erradicação do mosquito. Mas o êxito de uma campanha, entendeu, contra a febre amarela não dependia mais necessariamente, quer dizer, de uma reforma urbana nos moldes em que ela foi feita. Tanto é que 2 ou 3 anos depois, quer dizer, uma campanha idêntica vai ser feita em Belém, entendeu, e prescindindo disso, quer dizer, é um momento, quer dizer, que de certa maneira se realiza, né, o projeto de saneamento, né, quer dizer, aí a gente tem que matizar um pouco isso. Mas é um momento também, quer dizer, que a questão sanitária se emancipa, entendeu, da questão, digamos assim, das reformas ambientais. Ou seja, né, uma mexida que é uma mexida no próprio processo científico, né? Claro, ali. E é um gancho aqui que eu quero pegar para tocar uma outra questão com o Henrique, que a partir dessa mudança a gente tem até com Chagas a descoberta do processo da doença de Chagas de uma forma talvez única no mundo. Né, que é a descoberta do vetor, do transmissor, quer dizer, é a descoberta de todo o ciclo, né, da doença, um ciclo completo que me parece que é o caso único no mundo. Né? Um brasileiro consegue isso. O Henrique, para quem não sabe, é chegado a um trabalho com o Santos Dumont, que é outro gênio brasileiro, um inventor, de repente, do avião. Então, brasileiros capazes de produzir ciência, produzir tecnologia. Isso continua ou a gente está sujeito
a intempéries mais brabas que aquelas do início do século para cima da nossa ciência e tecnologia, Henrique? Olha, eu posso dar uma opinião bastante pessoal. Eu acho que a ciência e o saber passou por uma transformação como nunca foi visto no século XX, né? Acho que fazer ciência ou tecnologia, desenvolvimento tecnológico no final do século passado é uma coisa que nos anos 80 desse século não tem mais sentido se pensar. Eu tenho a impressão que a última invenção, eu posso estar errado, mas a última invenção que é acreditada a uma única pessoa é da máquina de reprodução xerográfica, né? Eu acho que é a última invenção. O resto não tem mais espaço. A tecnologia envolvida é muito grande e exige equipes muito grandes. Se você pegar, por exemplo, o desenvolvimento aeronáutico como um exemplo, em que a gente pode pegar ali de Santos Dumont, ou então voltar mesmo antes a um outro brasileiro, que é o Júlio Ribeiro, né? O Júlio César Ribeiro, que é um paraense e que tenta desenvolver um dirigível na 1880, 1878, 80, e se comparar com o desenvolvimento astronáutico agora, a gente vê que não tem a menor possibilidade de uma pessoa isoladamente tentar construir um foguete, né? O foguete é necessariamente um produto de alta tecnologia. Não que o desenvolvimento científico ou que o invento em si seja desenvolvido necessariamente por equipes também, né? Quer dizer, individualmente, a gente tem até o exemplo agora da Voyager, que foi possível ela chegar até os confins aí do sistema solar através do trabalho individual de uma pessoa ao perceber que podia usar o campo gravitacional da Terra como um motor da nave, entre aspas, né? Mas essa visão mais romântica do inventor sozinho, que é capaz, como Santos Dumont, de bolar o invento, fabricar o invento e tentar voar e voar efetivamente esse invento, essa visão eu acho que nos anos 80 de hoje já não é mais possível. Beauclerk, no quadro do desenvolvimento 100 anos de república, dá para a gente analisar que a rearrumação da sociedade brasileira propicia um crescimento, mesmo que dentro desse sentido coletivo que o Henrique está marcando como um processo de desenvolvimento do mundo inteiro, mas é possível marcar dentro do processo de crescimento brasileiro um desenvolvimento da ciência relativamente às necessidades desse desenvolvimento brasileiro, ou seja, a ciência acompanha a necessidade histórica do crescimento brasileiro ou não? De certo modo acompanha. Agora, ela permanece sobre o mesmo fogo cruzado, né? E essa dialética, né, do interior, do que é criado interiormente, do que vem do exterior. Em cima do que ele falou, eu gostaria só de completar que esse isolamento da produção científica, esse isolamento das invenções técnicas no século XIX, vai caracterizar exatamente toda essa nossa cultura. Quer dizer, os industriais da época tinham iniciativas isoladas, os inventos eram iniciativas isoladas, inventos muitas vezes extraordinários. Por exemplo, o beneficiamento dos grãos de café, eu estava falando antes dessa reunião, o café solúvel, tudo isso, não é? No século XIX já tinha sido pensado e executado, mas individualmente, viu? Então, o que caracteriza exatamente, a meu ver, ciência e tecnologia no século XIX é esse isolamento, essas extraordinárias iniciativas individuais que precisam ser melhor estudadas. Homens realmente extraordinários, sem nenhum ufanismo, mas sem qualquer apoio, e montados, é isso que eu gostaria de salientar, em cima de uma estrutura rural, entende? Eu acho que exatamente se nós tivéssemos que buscar um marco, seria um marco para o início da República, seria exatamente isso, viu? Seria melhores condições, o surgimento de organizações, associações, entidades, né? Um certo congraçamento, não é? Que já começa a surgir, até pelo aumento do número de escolas, não é? Enfim, aumento do número de instituições, de modo geral. Agora, eu acho que esse processo de criação interna, digamos assim, de uma tecnologia e de uma ciência autônomas, nacionais, esse processo, ele sofre, a meu ver, as mesmas agruras do século XIX. Viu? Bom,
Acho, inclusive, que o caso do café solúvel é um bom exemplo. E seria exaustivo aqui citar outros tantos exemplos que ocorrem também no século XX. Eu acho que existe sim uma possibilidade de uma cultura científica brasileira autônoma, de uma tecnologia autônoma, assim. Eu vejo essa possibilidade. Mas realmente o choque é muito forte, muito violento, não é? As linhas se entrecruzam aí com uma velocidade, com uma rapidez, com uma Deixa eu aproveitar esse seu gancho, já que a gente está caminhando mais para o final do programa. Exatamente essa questão, eu vou jogar para o Jaime aí rapidamente, Jaime. Essa questão, por exemplo, relativa à saúde no caso da AIDS. A Fiocruz conseguiu, né, através do Galvão, já o isolamento, quer dizer, já produz kits. Nós temos um desenvolvimento capaz nacional ou estamos muito agarrados ao que se tem de pesquisa no exterior? Olha, eu não sei se eu sou uma pessoa qualificada para julgar isso. Quer dizer, eu acho que essa questão é complexa porque ela envolve a definição de uma política que eu acho que não existe, né? Quer dizer, a dissolução do Ministério de Ciência e Tecnologia foi um sintoma disso. E acho que isso envolve também um exame, entendeu, caso a caso. Quer dizer, eu acho que a ciência não é uma coisa homogênea, né? Quer dizer, acho que na área da saúde ela tem as suas peculiaridades. Quer dizer, acho que a Fundação Oswaldo Cruz e tem outras instituições com um nível de excelência bastante grande. Eu não sou capaz de julgar, por exemplo, quer dizer, em outros campos, né, exatamente qual é a situação, entendeu, em que isso está colocado, né. Agora, eu acho que eu acho que é uma questão muito complexa, é uma questão que envolve principalmente, que é uma coisa que a gente, né, perpassa a história, né, quer dizer, eu concordo com o Geraldo quando ele fala, quer dizer, os dilemas são essencialmente os mesmos, né, quer dizer, até mesmo no caso da história do Instituto Oswaldo Cruz, quer dizer, o Instituto surgiu como um centro autônomo de produção, acho que ele tem esse mérito, historicamente, quer dizer, caminhou com as suas próprias pernas, não se limitou apenas a nacionalizar uma determinada técnica, né, quer dizer, no caso, historicamente seria a técnica de produção do soro, mas a revelia de qualquer política do Estado, quer dizer, não havia uma política de saúde do Estado, como eu acho que não existe uma política de saúde do Estado hoje ainda, como não existe uma política, não sei, para física, para química, entendeu? Investimentos nas universidades, nas escolas, a base disso tudo que é o sistema escolar, quer dizer, que está absolutamente em colapso total, quer dizer, como é que se pode pensar em termos de desenvolvimento científico quando você tem as escolas falidas, né? Desde o primeiro grau até o último. Então, eu acho que isso é uma questão que envolve essencialmente recursos humanos existem. Né? Talvez o desafio agora seja a gente tentar adequar todo esse corpo de conhecimento de ciência a uma realidade nacional. Quer dizer, a ciência não é uma coisa isolada dessa realidade, o país é diferente, em caso de doenças tropicais, é um problema estritamente nacional, digamos, é um país que tem essa extensão geográfica, né? Eu acho que isso daí é um grande desafio da ciência, não basta você ter o conhecimento científico, você tem que ter o conhecimento do seu ambiente para saber o que fazer. A mesma coisa tecnológica, o Brasil foi um dos maiores construtores de navio no final do século passado, dominava plenamente a construção de cascos de madeira. Com o advento de tecnologia do casco metálico, ele perdeu tudo isso. Teve que comprar da Inglaterra os dreadnoughts, né, o São Paulo, para fazer a revolta da Armada. A gente tentou até na época. A gente já viu que esse troço dá panos para manga, só o nosso tempo é que não dá para isso tudo. Eu vou pedir desculpas, no caso, não só a vocês como ao público, né, pela impossibilidade de a gente continuar a discussão, mas pelo menos pode ficar também o convite que essa discussão continua durante e vai continuar. Toda a semana que vem. Para o pessoal do Rio é fácil, é só lá no Centro Cândido Mendes, ali na Rua da Assembleia, dá para continuar toda essa discussão. Aos outros, as desculpas e o convite para a semana que vem voltar a estar aqui presente no Tome Ciência com a gente. Até lá.